A champanhe escorria pela minha mão enquanto eu levantava a taça na festa de divórcio. Todos esperavam que eu fizesse um brinde emotivo, talvez chorasse, talvez agradecesse os anos juntos. Em vez disso, sorri e disse as palavras que fariam o mundo do meu ex-marido desmoronar completamente. Brindo à verdade. Durante 5 anos, todos vocês me conheceram como a empregada doméstica do Thomas, a mulher que limpava esta mansão, que servia os convidados nas festas dele, que usava o uniforme enquanto ele desfilava com suas namoradas. Mas hoje, eu revelo algo que vai chocar todos aqui. Fiz uma pausa dramática, observando o rosto de Thomas ficar pálido. Esta mansão é minha. A empresa de tecnologia que ele administra? Eu sou a verdadeira dona. O carro importado na garagem? Registrado no meu nome. Tudo que Thomas achava que possuía sempre foi meu, e ele nunca soube. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mas para entender como cheguei até ali, preciso voltar ao início, ao dia em que tudo começou. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Amanda Richardson, tenho 34 anos e sou CEO de uma empresa de desenvolvimento de software em Austin, Texas. Mas por 5 anos completos, fingi ser apenas a empregada doméstica do homem que se tornou meu marido. E não foi por acaso. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de março, quando conheci Thomas Parker num café no centro da cidade. Eu estava fechando um contrato milionário pelo laptop, vestindo meu terno Armani, quando ele sentou na mesa ao lado. Thomas era bonito, tinha 36 anos, cabelos escuros bem penteados, usava um relógio caro e falava ao telefone sobre negócios de uma forma que chamava a atenção. Sim, o investidor vai transferir 2 milhões até sexta-feira, dizia ele com confiança. Minha startup de aplicativos vai revolucionar o mercado, só preciso de alguém que acredite na minha visão. Ele desligou, e nossos olhares se cruzaram. Thomas sorriu, aquele tipo de sorriso que já vi milhares de vezes em homens de negócios, confiante, sedutor, calculado. Dia difícil? Perguntou ele, apontando para os meus 3 laptops abertos. Nem tanto, respondi, fechando discretamente as telas que mostravam o nome da minha empresa. E você? Tentando conquistar o mundo um investidor de cada vez. Conversamos por quase 1 hora. Thomas falou extensivamente sobre a sua startup, sobre como estava construindo um império do zero, sobre os seus planos ambiciosos. Tinha carisma, era articulado, sabia vender seus sonhos com palavras bonitas. Mas havia algo que me incomodou desde o primeiro momento. A forma como ele falava sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre pessoas. Tudo era transacional, tudo tinha um preço. E quando mencionou casualmente que mulheres bem-sucedidas são ótimas para networking, mas péssimas para relacionamentos sérios, uma luz vermelha acendeu na minha cabeça. Por quê? Perguntei genuinamente curiosa. Porque elas competem em vez de apoiar, disse Thomas sem hesitar. Um homem precisa de uma mulher que entenda o seu lugar, que cuide da casa, que não eclipse o seu sucesso. Mulheres poderosas têm ego demais. Naquele momento, algo se acendeu dentro de mim. Não era a raiva exatamente, era a curiosidade científica. Eu queria saber até onde ia o machismo daquele homem. Queria entender se ele realmente acreditava naquilo ou se era apenas pose. Interessante perspectiva, disse, mantendo meu tom neutro. E o que você faz exatamente? Thomas explicou que estava desenvolvendo um aplicativo de gestão empresarial, mas precisava de capital inicial. Tinha a ideia, tinha o carisma, mas não tinha o dinheiro. Estava procurando investidores há meses. Quanto você precisa? 500 mil para começar. 1 milhão seria ideal. Dei um sorriso discreto. Minha empresa faturava isso em 1 semana. Nos encontramos mais algumas vezes nas semanas seguintes.
Thomas era persistente, charmoso, sabia como fazer uma mulher se sentir especial. Mas eu percebi um padrão. Ele sempre escolhia restaurantes onde eu pagava a conta, sempre mencionava suas dificuldades financeiras, sempre insinuava que um investidor anjo feminino seria perfeito para o negócio. Na quarta vez que nos encontramos, Thomas finalmente fez a proposta que eu estava esperando. Amanda, você parece uma mulher inteligente, disse, segurando minha mão através da mesa. Eu gostaria de te conhecer melhor, talvez começar algo sério, mas preciso ser honesto. Estou num momento de transição financeira. Minha startup precisa de investimento e eu preciso de alguém que acredite em mim. Você está pedindo dinheiro emprestado? Não, emprestado não. Investimento. Você entraria como sócia silenciosa e quando a empresa decolar, você multiplica seu dinheiro por 10. Foi aí que eu tive a ideia que mudaria tudo. Thomas, posso ser honesta com você? Claro. Eu não tenho dinheiro para investir, menti pela primeira vez. Na verdade, eu estou desempregada. Trabalhava como gerente de TI, mas fui demitida há 3 meses. Esses encontros têm sido caros para mim. Vi a decepção passar rapidamente pelo rosto dele, mas Thomas disfarçou bem. Ah, entendo. Sinto muito, eu não sabia. Mas, continuei, sou muito boa em organização, limpeza, administração doméstica. Se você precisar de alguém para cuidar da sua casa enquanto foca no negócio, posso fazer isso. Seria uma forma de ajudar sem ter que investir dinheiro. Thomas ficou em silêncio por alguns segundos, claramente recalculando a situação. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dele. Uma namorada rica seria ideal, mas uma empregada doméstica gratuita também tinha seu valor. Você faria isso? Perguntou ele surpreso. Faria. Acredito no seu potencial. E talvez, quando sua empresa decolar, possamos construir algo juntos. Foi assim que começou. Thomas me contratou como empregada doméstica da casa que ele alugava em Westlake Hills. No começo era apenas algumas horas por dia. Eu limpava, organizava, preparava refeições. Ele continuava procurando investidores, fazendo reuniões, construindo a sua rede de contatos. Mas então, 2 semanas depois, Thomas recebeu uma proposta inesperada. Um investidor anônimo ofereceu $1 milhão para financiar completamente sua startup. As condições eram simples. Thomas teria controle operacional total, mas o investidor manteria 70% das ações da empresa. Thomas aceitou imediatamente, estava eufórico. Finalmente tinha o dinheiro para tirar suas ideias do papel. O que ele não sabia era que o investidor anônimo era eu. Através de uma empresa de fachada que criei anos antes para investimentos discretos, transferi o dinheiro para a conta empresarial de Thomas. Contratei advogados especializados para estruturar o contrato de forma que meu nome nunca aparecesse diretamente. Oficialmente, eu era representada por uma LLC registrada nas Ilhas Caimã. Thomas nunca suspeitou. Por que suspeitaria? Para ele, eu era apenas Amanda, a empregada doméstica desempregada que limpava sua casa em troca de um lugar para ficar. Com o investimento, Thomas alugou um escritório elegante no centro de Austin, contratou uma equipe pequena, mas talentosa, e começou a desenvolver o aplicativo que ele havia sonhado. O progresso era impressionante. Thomas tinha falhas de caráter enormes, mas não era burro. Ele sabia conduzir um negócio quando tinha recursos. Enquanto isso, eu continuava meu papel. Acordava cedo, preparava café para ele, limpava a casa, lavava suas roupas. À noite, quando Thomas dormia, eu acessava remotamente todos os sistemas da empresa. Como investidora majoritária, tinha acesso completo aos relatórios financeiros, às decisões estratégicas, aos contratos. E quando Thomas tomava decisões erradas, o que acontecia frequentemente, eu sutilmente redirecionava as coisas através de sugestões do conselho fictício de investidores. 3 meses do investimento inicial, Thomas me fez uma proposta inesperada. Amanda, tenho pensado muito. Você tem sido incrível, cuidando da casa, me apoiando. Acho que deveríamos tornar isso oficial. Meu coração acelerou. Oficial como?
Quero que você seja minha empregada em tempo integral. Vou te pagar um salário pequeno, $500 por semana. Em troca, você mora aqui, cuida de tudo e eu posso focar completamente no negócio. Que acha? $500 por semana para gerenciar a casa de um homem que estava usando meu próprio $1 milhão para construir um império? A ironia era deliciosa. Aceito, respondi. Mas Thomas tinha mais uma surpresa. E Amanda, tem outra coisa. Quando eu tiver eventos de negócios aqui em casa, reuniões com investidores ou clientes importantes, preciso que você use uniforme de empregada. Sabe, aqueles vestidos pretos, clássicos, com avental branco? É importante manter as aparências profissionais. Ele queria que eu usasse uniforme de empregada na minha própria operação de investimento. A audácia era tão grande que quase ri na cara dele. Claro, Thomas, o que você precisar. E foi assim que Amanda Richardson, CEO de uma empresa de software de $50 milhões, começou a servir champanhe em festas usando um uniforme de empregada francesa, enquanto seu patrão, Thomas Parker, se gabava de seu sucesso empresarial para investidores que não faziam ideia de que estavam bebendo vinho pago com o dinheiro dela. Mas isso era apenas o começo. A verdadeira história estava só começando. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Os primeiros meses como empregada oficial de Thomas foram reveladores de formas que eu nunca imaginei. Durante o dia, eu usava meu uniforme preto e branco, limpava a mansão que ele alugava, preparava suas refeições. À noite, depois que ele dormia, eu voltava a ser Amanda Richardson, CEO, tomando decisões que afetavam milhões de dólares. A rotina era meticulosamente planejada. Às 6 da manhã, eu acordava e vestia o uniforme. Preparava café fresco, ovos mexidos, torradas com geleia orgânica, exatamente como Thomas gostava. Ele descia às 7 em ponto, sempre impecável no seu terno Hugo Boss que eu mesmo havia passado na noite anterior. Bom dia, Amanda. Ele dizia, sem olhar para mim, já checando e-mails no celular. O café tá fraco hoje, da próxima vez use mais grãos. Sim, Sr. Parker, eu respondia, mantendo minha voz submissa. Thomas nunca me chamava pelo sobrenome. Para ele, eu era apenas Amanda, a empregada doméstica desempregada que limpava sua casa em troca de um lugar para ficar. Depois que ele saía para o escritório, minha verdadeira rotina começava. Eu trancava a porta do quarto de hóspedes que Thomas me designou, um espaço pequeno no fundo da casa, com uma cama simples e um guarda-roupa minúsculo, e ligava meus 3 laptops. Como investidora majoritária anônima da startup de Thomas, eu tinha acesso a absolutamente tudo. Cada e-mail enviado pela conta corporativa passava por meus servidores. Cada reunião agendada aparecia no meu calendário. Cada decisão financeira precisava da minha aprovação, embora Thomas achasse que estava só seguindo protocolos padrão de investimento. E o que eu descobria diariamente era fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Thomas era brilhante em vendas e networking, isso era inegável. Ele conseguia entrar em qualquer sala e convencer pessoas a acreditarem nele, mas suas decisões empresariais eram desastrosas. Ele gastava dinheiro em coisas impressionantes, mas inúteis. Um escritório luxuoso, quando um espaço menor seria suficiente, equipamentos top de linha, quando versões mais simples funcionariam perfeitamente. Pior ainda, ele tratava seus empregados terrivelmente. Jennifer Carter, a desenvolvedora sênior que ele contratou, era brilhante. Tinha mestrado em ciência da computação por Stanford e experiência em 3 startups bem-sucedidas. Mas Thomas constantemente ignorava suas sugestões técnicas em reuniões, interrompia quando ela falava e creditava as ideias dela como sendo dele. Eu observava tudo através das gravações das reuniões que o sistema de segurança do escritório capturava. Thomas não sabia, mas quando ele assinou o contrato de locação do escritório, havia uma cláusula pequena sobre monitoramento de segurança fornecido pelo proprietário do edifício. O proprietário do edifício era outra das minhas empresas de fachada. Uma tarde, ouvi Thomas dizendo para Jennifer: "Olha,
Você é boa no que faz, mas precisa entender seu lugar aqui. Eu sou o visionário, você é apenas a pessoa que digita o código, não questione minhas decisões. Jennifer saiu daquela reunião com lágrimas nos olhos. Eu imediatamente enviei um e-mail anônimo através da conta de Conselho de Investidores para Thomas, dizendo que a retenção de talentos-chave era crucial e que ele deveria tratar Jennifer com mais respeito. Thomas ignorou completamente. 2 semanas depois, Jennifer pediu demissão. Thomas perdeu a melhor desenvolvedora que tinha por puro ego. Mas a parte mais perturbadora da minha vida dupla acontecia nas noites de quinta-feira. Thomas tinha o hábito de trazer encontros para casa. Mulheres diferentes, sempre jovens, sempre impressionadas com a mansão, sempre acreditando que Thomas era um empresário milionário bem-sucedido. Ele me fazia servir jantar para eles. Eu usava meu uniforme completo, servia vinho caro, limpava discretamente enquanto eles conversavam na sala de estar. As mulheres raramente me olhavam. Eu era invisível, apenas parte do cenário que comprovava o sucesso de Thomas. Amanda, pode trazer mais champanhe? Thomas gritava da sala, sem se preocupar se eu estava ocupada ou não. Sim, Sr. Parker, eu respondia, pegando a garrafa mais cara da adega, paga com meu dinheiro. Uma noite específica mudou algo dentro de mim. Thomas estava com uma mulher chamada Rebecca Thompson, uma advogada corporativa de 28 anos. Ela era inteligente, articulada, claramente bem-sucedida. Mas Thomas passou a noite inteira desmerecendo sutilmente a carreira dela. Advogada, que impressionante, ele disse com um tom condescendente. Mas deve ser estressante, né? Sempre competindo num mundo de homens. Eu sempre digo que mulheres bem-sucedidas sacrificam muito da feminilidade. Olha a Amanda aqui. Ele apontou para mim como se eu fosse um objeto. Ela entende qual é o papel natural de uma mulher. Cuidar, servir, apoiar. Não tem essa neura de competição. Rebecca pareceu desconfortável, mas não disse nada. Eu servi o champanhe em silêncio, mas por dentro estava fervendo. Thomas estava usando minha falsa posição como empregada para reforçar suas visões misóginas. Estava me usando como exemplo de como mulheres deveriam ser. Depois que Rebecca foi embora, ela claramente não voltaria para um segundo encontro. Thomas me chamou na cozinha. Amanda, preciso te falar uma coisa. Sim, Sr. Parker. A empresa está crescendo bem, muito bem, na verdade. Tive uma reunião com potenciais compradores hoje. Uma empresa da Califórnia está interessada em adquirir minha startup por $5 milhões. Meu coração acelerou. 5 milhões. Thomas achava que ia vender a minha própria empresa. Isso é maravilhoso, Sr. Parker, eu disse, mantendo a voz neutra. É, mas aqui está a coisa. Quando eu fechar esse negócio, vou me mudar para uma mansão de verdade, talvez em Beverly Hills, e vou precisar de uma equipe de funcionários adequada. Você foi ótima, Amanda, mas vou precisar de empregados mais sofisticados, pessoas com experiência em casas de luxo de verdade. Ele estava me demitindo. Depois de usar meu dinheiro para construir sua empresa, depois de me fazer servir suas namoradas, depois de me tratar como mobília por meses, ele estava me demitindo porque eu não era sofisticada o suficiente. Entendo, Sr. Parker, respondi calmamente. Quando o senhor gostaria que eu saísse? Vamos dar uns 3 meses. Até lá o negócio deve estar fechado. Naquela noite, depois que Thomas dormiu, sentei no meu quarto minúsculo e fiz cálculos. Através das minhas empresas de fachada, eu controlava 70% da startup de Thomas. Tecnicamente, ele não podia vender nada sem a minha aprovação. Mas mais importante, eu tinha uma decisão a tomar. Eu podia revelar tudo agora, mostrar para Thomas quem realmente mandava, humilhá-lo imediatamente, ou podia esperar, deixar a corda esticar um pouco mais e dar um golpe ainda mais devastador quando ele menos esperasse. Decidi esperar. Nos meses seguintes, Thomas ficou cada vez mais insuportável. A possível venda da empresa subiu para sua cabeça. Ele começou a fazer festas elaboradas na casa, sempre me fazendo trabalhar até tarde servindo seus convidados empresários.
Ele se gabava sobre o seu sucesso meteórico, sobre como havia criado um império do zero com apenas a sua visão e determinação. Eu circulava entre os convidados com bandejas de canapés, ouvindo Thomas receber crédito por tudo que eu havia financiado. Os convidados nem me olhavam. Eu era apenas a empregada de uniforme, invisível, irrelevante. Mas numa dessas festas, algo interessante aconteceu. Um dos convidados, um investidor chamado David Mitchell, me reconheceu. David e eu tínhamos feito negócios anos atrás, antes de eu criar minhas empresas de fachada. Ele sabia exatamente quem eu era. Nossos olhos se encontraram através da sala. Vi o reconhecimento, depois a confusão, depois a compreensão lenta. David era inteligente o suficiente para perceber que algo muito estranho estava acontecendo. Por que Amanda Richardson, CEO de uma empresa multimilionária, estaria servindo champanhe numa festa? Ele não disse nada naquele momento, mas na saída da festa, discretamente colocou seu cartão de visitas no meu bolso do avental quando ninguém estava olhando. No verso, uma mensagem escrita à mão. Liga quando puder, curioso sobre sua situação. Liguei para David no dia seguinte, do meu quarto trancado enquanto Thomas estava no escritório. Amanda, o que diabos está acontecendo? Ele perguntou imediatamente. Por que você está trabalhando como empregada de Thomas Parker? Expliquei tudo, o encontro inicial, as visões misóginas de Thomas, minha decisão de investir anonimamente, os meses fingindo ser empregada. David ficou em silêncio por um longo momento. Isso é absolutamente insano e brilhante. Mas Amanda, qual é o seu objetivo final aqui? Você não pode viver como empregada para sempre. Não vou viver. Estou apenas esperando o momento certo. E quando será esse momento? Quando doer mais. David riu. Você é mais vingativa do que eu imaginava. Mas posso te dar uma informação que pode acelerar seus planos. A empresa da Califórnia que quer comprar a startup de Thomas, eu conheço o CEO. Posso garantir que a oferta seja levada adiante. Mas também posso garantir que, no último minuto, eles descubram sobre a estrutura real de propriedade da empresa. Era perfeito. Deixar Thomas chegar até a mesa de assinatura, acreditando que estava prestes a receber $5 milhões, e então descobrir que não podia vender nada sem minha autorização. Faça isso, eu disse. Os próximos 2 meses foram uma contagem regressiva. Thomas ficava cada vez mais empolgado com a venda iminente. Ele começou a procurar mansões em Beverly Hills online, mostrava fotos para suas namoradas, já gastava mentalmente o dinheiro que ainda não tinha. E eu continuava limpando, cozinhando, servindo, invisível. Mas não por muito mais tempo. A mansão em Beverly Hills que Thomas escolheu custava $12 milhões. Ele passava horas navegando pelas fotos online, mostrando para qualquer pessoa que tivesse disposta a ouvir. Tinha 8 quartos, uma piscina infinita, cinema particular, adega climatizada. Era o símbolo perfeito do sucesso que ele acreditava ter conquistado sozinho. Amanda, olha isso aqui. Ele me chamou uma tarde enquanto eu limpava a sala. Ele estava sentado no sofá de couro italiano, que eu havia comprado, com o seu laptop aberto. Quando eu me mudar para essa casa, vou dar festas incríveis. Pessoas importantes, CEOs, investidores de verdade. Vai ser outro nível. É muito bonita, Sr. Parker, respondi, esfregando a mesa de centro. Bonita? É espetacular, ele corrigiu com irritação. Mas você não entenderia o significado de uma propriedade dessas. É sobre status, sobre mostrar que você chegou lá. Mordi a língua. Eu tinha 3 propriedades próprias em Austin, incluindo um penthouse no centro que valia mais que a mansão dos sonhos de Thomas. Mas para ele eu era apenas a empregada, ignorante que não entendia de coisas importantes. O comportamento de Thomas havia mudado drasticamente desde que a venda da empresa começou a se tornar concreta. Ele ficou mais arrogante, mais cruel, mais desrespeitoso. Não era apenas comigo. Seus funcionários no escritório sofriam diariamente com as explosões de temperamento e exigências impossíveis. O Marcus Anderson, o gerente de operações que Thomas contratou 6 meses atrás, pediu demissão numa quinta-feira. Eu assisti tudo pelas câmeras de segurança do escritório. Marcus entrou na sala de Thomas calmamente e colocou sua carta de demissão na mesa. Não aguento mais trabalhar aqui, Thomas. Você trata todos como inferiores.
Não ouve sugestões, não valoriza o trabalho da equipe, atribui todos os sucessos a você mesmo e culpa os outros pelos fracassos. Isso não é liderança. Thomas ficou vermelho de raiva. Você está cometendo o maior erro da sua carreira, Marcus. Quando eu vender essa empresa por milhões, todos vão saber que eu estava certo. Você é só mais um funcionário medíocre que não consegue acompanhar a minha visão. Minha visão? Marcus riu, amargamente. Thomas, você sabe que 90% das decisões estratégicas desta empresa vem do Conselho de Investidores Anônimos. Você é apenas um rosto bonito que executa ordens. Se não fosse por esse investidor misterioso que te salva de cada decisão idiota, essa empresa teria falido em 3 meses. A verdade daquelas palavras era devastadora. Marcus tinha razão. Eu havia salvado a empresa de Thomas dezenas de vezes através de sugestões do conselho fictício. Cada vez que Thomas queria fazer um investimento arriscado, um e-mail aparecia com recomendações alternativas. Cada vez que ele queria demitir alguém talentoso por ego, uma mensagem chegava exigindo revisão do processo. Thomas odiava essas interferências, mas não podia fazer nada. O contrato de investimento era claro. Decisões importantes precisavam de aprovação do conselho, e o conselho era eu. Depois que Marcos saiu batendo a porta, Thomas me ligou. Amanda, venha ao escritório agora. Preciso que você limpe minha sala. Aquele idiota deixou tudo bagunçado. Quando cheguei ao escritório, dirigindo meu próprio carro, um Toyota modesto que combinava com o meu papel de empregada, encontrei Thomas destruindo tudo. Ele havia jogado papéis pelo chão, virado cadeiras, quebrado um porta-retrato na parede. Limpe essa merda, ele gritou quando me viu. E traz café, forte. Enquanto limpava o escritório silenciosamente, ouvi Thomas ao telefone com alguém, provavelmente uma de suas namoradas da vez. Sim, baby, tô estressado. Funcionários incompetentes, sabe como é? Mas logo vou estar nadando em dinheiro. 5 milhões, pode acreditar? E isso é só o começo. Com esse capital, vou abrir outra empresa, ainda maior. Vou ser imparável. Ele falava como se já tivesse o dinheiro no banco, como se a venda fosse apenas uma formalidade. A ilusão era tão completa que eu quase senti pena dele. Quase. Naquela noite, depois de voltar para casa e servir o jantar de Thomas em silêncio, recebi um e-mail de David Mitchell. O assunto dizia: data confirmada. Abri o e-mail no meu quarto trancado. A reunião final de venda estava marcada para daqui a 3 semanas. Seria num escritório de advocacia em Downtown Austin. Os compradores da Califórnia viriam pessoalmente para assinar os contratos. Thomas receberia um cheque de 5 milhões de dólares. Ou pelo menos era isso que ele pensava. David havia feito seu trabalho perfeitamente. Os compradores tinham feito toda a due diligence padrão. Tinham revisado os contratos, analisado as finanças, conversado com o funcionário-chave. Tudo parecia em ordem. Mas havia uma pequena cláusula no contrato de investimento original que ninguém tinha prestado muita atenção até agora. Qualquer venda da empresa precisava de aprovação por escrito dos detentores de 51% ou mais das ações. Thomas tinha 30%. O investidor anônimo, eu, tinha 70%. E eu ainda não havia dado minha aprovação. Thomas não sabia disso porque nunca leu o contrato completamente. Ele havia apenas assinado onde os advogados indicaram, ansioso demais para conseguir o dinheiro. Agora, aquela negligência ia custar-lhe tudo. Mas antes da grande revelação, eu queria mais uma coisa. Queria que Thomas mostrasse exatamente quem ele era. Queria testemunhas. Queria que não houvesse nenhuma dúvida sobre o tipo de pessoa que ele realmente era. Então planejei algo especial. Thomas sempre sonhou em dar uma grande festa para celebrar seu sucesso. Ele falava sobre isso constantemente. Quando eu fechar o negócio, vou fazer a maior festa que Austin já viu. Vou convidar todo mundo importante da Cenatec. Vou mostrar para todos como se faz. Uma semana antes da reunião de venda, sugeri algo durante o jantar. Sr. Parker, eu disse timidamente enquanto limpava a mesa. Desculpe interromper, mas ouvi o senhor falando sobre fazer uma festa. Se quiser, posso ajudar a organizar. Sei que tenho que sair em breve, mas seria uma forma de agradecer por tudo. Thomas me olhou como se realmente estivesse me vendo pela primeira vez em semanas. Você faria isso? Organizar uma festa grande? Sim, senhor.
Posso contratar o catering, decoração, tudo. O senhor só precisa me dar um orçamento. Ele pensou por um momento. Vamos fazer algo realmente especial. Gasta o que precisar. Vou te dar acesso ao cartão corporativo da empresa. Considera isso seu presente de despedida. Perfeito. Ele ia me deixar usar o dinheiro da empresa, meu dinheiro, para organizar a festa que se tornaria seu pior pesadelo. Passei a semana seguinte planejando meticulosamente. Aluguei um espaço elegante em Downtown Austin, um salão com vista para o lago. Contratei o melhor serviço de catering da cidade. Encomendei decorações luxuosas, um bar completo, até uma banda ao vivo. Ia custar quase $50.000. Mas a parte mais importante era a lista de convidados. Thomas me deu uma lista de pessoas que ele queria impressionar. Investidores, CEOs, empreendedores bem-sucedidos, até alguns jornalistas de tecnologia. Eram cerca de 80 pessoas. Eu adicionei mais 20 nomes sem ele saber. David Mitchell, obviamente, Jennifer Carter, a desenvolvedora que Thomas humilhou, Marcus Anderson, o gerente que pediu demissão, outros ex-funcionários que Thomas tratou mal, e algumas pessoas-chave da comunidade empresarial de Austin que sabiam exatamente quem era Amanda Richardson. Também contratei um fotógrafo profissional e um cinegrafista. Thomas achou que era para documentar seu sucesso. Na realidade, eu queria tudo gravado, cada momento, cada palavra, cada revelação. 2 dias antes da festa, Thomas estava radiante. Ele passava horas escolhendo seu terno, o relógio que usaria, praticando o seu discurso de sucesso no espelho. Ele havia escrito um discurso inteiro sobre como construiu um império do zero, superou obstáculos, provou que todos os céticos estavam errados. Nem uma única vez ele mencionou o investidor anônimo que financiou tudo. Nenhuma vez ele agradeceu sua equipe. Era tudo sobre ele. Sua genialidade, sua determinação, seu triunfo inevitável. Amanda, ele me chamou na noite antes da festa. Amanhã você vai usar seu melhor uniforme. Quero que tudo seja perfeito. Essa festa vai definir minha posição na elite empresarial de Austin. Sim, Sr. Parker, tudo estará perfeito. E Amanda, ele continuou, sua voz ficando mais suave, quase gentil. Sei que eu fui duro com você às vezes, mas você foi uma boa empregada. Quando eu me mudar para Beverly Hills, vou te dar uma boa referência. Talvez você consiga trabalho em outra casa rica. Ele realmente acreditava que estava sendo generoso, que uma carta de referência era uma recompensa adequada por meses de humilhação, por me fazer invisível, por usar o meu próprio dinheiro contra mim. Muito gentil da sua parte, Sr. Parker, respondi com a voz mais submissa que consegui. Naquela noite não consegui dormir, não por nervosismo, mas por antecipação. Amanhã tudo mudaria. Amanhã Thomas Parker descobriria que o império que ele achava ter construído, na verdade, era uma ilusão cuidadosamente orquestrada por mim. Às 6 horas da manhã, comecei os preparativos finais. Vesti meu uniforme de empregada, pela última vez. Olhei para mim mesma no espelho do banheiro minúsculo. Em algumas horas, essa versão de mim desapareceria para sempre. Amanda Richardson, a empregada invisível, estava prestes a morrer, e no lugar dela surgiria a verdadeira Amanda, CEO, investidora, a mulher que orquestrou a queda mais espetacular que Austin já viu. Thomas desceu para o café da manhã às 7 em ponto, como sempre. Estava usando o seu melhor terno, o cabelo perfeitamente penteado, o sorriso confiante no rosto. Hoje é o dia, Amanda. Hoje tudo muda. Servi seu café em silêncio e sorri. Sim, Sr. Parker, hoje tudo realmente vai mudar. Ele não fazia ideia do quão verdadeiras eram essas palavras. O salão estava impecável. Luzes douradas penduradas no teto criavam uma atmosfera sofisticada. Mesas decoradas com arranjos florais caros cercavam a pista de dança. O bar estava totalmente abastecido com champanhe francês, uísque escocês, vinhos raros, tudo pago com o dinheiro da empresa, meu dinheiro.
Cheguei ao local às 2 da tarde para supervisionar os preparativos finais. Ainda usava meu uniforme de empregada, verificando cada detalhe enquanto a equipe de catering montava as estações de comida, garçons praticavam circular com bandejas, bartenders organizavam garrafas, a banda fazia teste de som. Desculpe, você é a organizadora? Temos dúvidas sobre o horário de servir os canapés. Sirva às 8 horas em ponto. Mas mantenha as bandejas de champanhe circulando constantemente desde o início. Quero que todos estejam relaxados e confortáveis. Sarah olhou para o meu uniforme com confusão. Você também vai trabalhar servindo hoje? Algo assim, eu disse com um sorriso enigmático. Mas meu papel vai mudar durante a noite. Às 5 horas da tarde, Thomas chegou com 3 de seus amigos empresários. Ele estava radiante, gesticulando animadamente enquanto mostrava o espaço. Tudo isso eu organizei. Queria fazer algo memorável. Quando você está prestes a fechar um negócio de 5 milhões, precisa celebrar com estilo. Notei que ele nem me mencionou. A pessoa que realmente organizou tudo, que passou semanas planejando cada detalhe, era invisível mais uma vez. Amanda, Thomas me chamou com um estalar de dedos, como se estivesse chamando um cachorro. Traz champanhe para nós, a garrafa mais cara que tiver. Sim, Sr. Parker. Enquanto servia champanhe para Thomas e seus amigos, eles conversavam como se eu não existisse ali. Cara, você conseguiu mesmo, disse um deles, Brian Lawson, dono de uma empresa de marketing. Do 0 a 5 milhões em menos de 2 anos, isso é impressionante. É sobre visão, respondeu Thomas, inchando o peito. Quando você tem uma ideia revolucionária e a determinação para executá-la, nada pode te parar. Claro que tive que lidar com investidores chatos que sempre querem controlar tudo, mas no final o sucesso foi puramente meu. Investidores chatos? Ele estava falando de mim. E essa empregada? Perguntou outro amigo, Kevin Zhao, olhando para mim como se eu fosse uma peça de decoração curiosa. Ela mora com você? Sim, Amanda cuida da casa. Foi útil ter alguém para cuidar das coisas mundanas enquanto eu focava em construir o império. Mas vou dispensá-la quando me mudar para Beverly Hills. Vou precisar de staff mais qualificado. Eles riram. Eu estava a menos de 1 metro de distância e eles falavam sobre mim como se eu fosse um objeto. Como se não tivesse sentimentos, dignidade, valor. Mantive meu rosto neutro e voltei para a cozinha. Mas por dentro, cada palavra alimentava o fogo que já ardia há meses. Thomas não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. Primeiro vieram os empresários locais. Depois, os investidores que Thomas queria impressionar. Então, os jornalistas de tecnologia. Todos vestidos elegantemente, bebendo champanhe caro, impressionados com a ostentação do evento. David Mitchell chegou às 7h15. Ele me viu servindo bebidas e deu um sorriso discreto. Sabia exatamente o que estava por vir. Jennifer Carter chegou às 7h30, hesitante. Ela quase não aceitou o convite, mas eu pessoalmente liguei para ela e insisti. Você vai querer estar lá, eu disse. Confie em mim. Marcus Anderson chegou às 7h45 acompanhado por outros 2 ex-funcionários de Thomas. Eles ficaram juntos num canto, observando Thomas circular pela festa como um pavão orgulhoso. Pessoal, pessoal! Thomas bateu numa taça de champanhe com uma colher às 8 horas. Obrigado a todos por virem celebrar comigo hoje. Sei que muitos de vocês acompanharam minha jornada desde o início, viram minha visão, minha dedicação, meu trabalho incansável. Ele continuou falando por 10 minutos sobre seu sucesso autofeito. Cada palavra era uma mentira embrulhada em arrogância. Ele não mencionou nenhum funcionário, nenhum colaborador, certamente não o investidor anônimo que financiou tudo. E agora, ele ergueu sua taça dramaticamente. Estou prestes a fechar o maior negócio da minha carreira. 5 milhões de dólares. Isso é apenas o começo. O céu é o limite quando você tem talento, determinação e não deixa ninguém te segurar. Todos aplaudiram. Thomas estava em seu momento de glória, banhando-se na admiração que achava ter merecido. Então, chegou minha hora. Caminhei calmamente até o centro do salão,
ainda vestindo meu uniforme de empregada. O fotógrafo e o cinegrafista, que Thomas achava que estavam ali apenas para documentar sua festa, focaram suas câmeras em mim. Com licença, minha voz cortou as conversas. Posso ter a atenção de todos por um momento? Thomas me olhou com irritação. Amanda, não agora. Estamos no meio de uma celebração. Eu sei, Sr. Parker, e é exatamente por isso que preciso falar agora. Peguei uma taça de champanhe de uma bandeja e a levantei. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam em mim, a empregada invisível que de repente tinha algo a dizer. Quero fazer um brindis, comecei, minha voz clara e firme, ao Sr. Thomas Parker e o seu incrível sucesso. Durante os últimos anos, tive o privilégio único de observar esse sucesso de muito, muito perto. Thomas relaxou um pouco, pensando que eu ia fazer um discurso emotivo agradecendo por ter sido sua empregada. Na verdade, continuei, tive uma perspectiva que nenhum pertence aqui teve. Porque enquanto todos vocês viam Thomas como um empreendedor brilhante, um visionário, um homem que construiu um império sozinho, eu via algo diferente. A expressão de Thomas começou a mudar. Amanda, eu acho que você é melhor voltar para a cozinha. Não, Thomas, eu não vou voltar para a cozinha, porque não sou mais sua empregada. Na verdade, eu nunca realmente fui sua empregada. Silêncio total. Até a banda parou de tocar. Meu nome completo é Amanda Richardson. Alguns de vocês aqui me conhecem. Eu olhava para o David, para alguns empresários no fundo da sala que estavam começando a reconhecer meu nome. Sou CEO de Richardson Tech Solutions, uma empresa de desenvolvimento de software avaliada em 50 milhões de dólares. Murmúrios começaram a circular pela sala. Thomas ficou pálido. Isso é ridículo, ele gaguejou. Ela está mentindo? Está claramente tendo algum tipo de surto? Deixa eu terminar, Thomas, eu disse calmamente. Há 2 anos, te conheci num café em Downtown Austin. Você estava procurando investidores para sua startup. Lembra? Me falou sobre a sua visão revolucionária, sobre como ia mudar o mundo da tecnologia. Thomas abriu a boca, mas nenhum som saiu. Você também me disse algo interessante naquele dia. Disse que mulheres bem-sucedidas eram péssimas para relacionamentos, que um homem precisava de uma mulher que entendesse o seu lugar. Essas foram as suas palavras exatas. Algumas pessoas na plateia murmuraram desaprovação. Thomas tentou rir. Eu não disse isso, ela está distorcendo. Você disse, Jennifer Carter falou, do fundo da sala. Você me disse algo similar quando eu trabalhei para você. Disse que eu precisava entender o meu lugar e parar de questionar suas decisões. Marcus Anderson deu um passo à frente. Ele me disse que eu era apenas um funcionário medíocre quando eu pedi demissão. Isso depois que eu ter salvado 3 projetos que ele quase destruiu com decisões impulsivas. Thomas estava ficando desesperado. Vocês estão todas conspirando contra mim? Isso é... A verdade? Completei. Sim, Thomas, é a verdade. E aqui está mais verdade para você. Quando você me disse que precisava de $500 mil para começar sua startup e que $1 milhão seria ideal, eu fiquei fascinada. Não pela sua ideia, que era boa, mas não revolucionária, mas pela sua arrogância. Caminhei lentamente em direção a ele. Thomas recuou instintivamente. Então eu tive uma ideia. Quis ver até onde ia seu machismo. Quis ver se você realmente acreditava que mulheres eram inferiores ou se era apenas pose. Então, fingi ser desempregada. Fingi estar desesperada. Me ofereci para ser sua empregada doméstica. E você, apontei para Thomas, minha voz ficando mais forte, aceitou na hora. Não porque precisava de empregada, mas porque gostou da ideia de ter uma mulher servindo você. Isso alimentava seu ego de maneiras que dinheiro nunca poderia. Thomas tentou sair em direção à porta, mas David Mitchell bloqueou discretamente o caminho. Mas aqui está a parte interessante, continuei. 2 semanas depois de me contratar como empregada, você recebeu uma oferta de investimento, $1 milhão de um investidor anônimo. Lembra? O rosto de Thomas estava agora completamente branco. Aquele investidor era eu, Thomas.
Eu te dei $1 milhão. Eu financiei sua empresa inteira. Através de uma empresa de fachada, estruturei tudo para que você nunca soubesse que eu era a verdadeira dona da empresa que você achava ser sua. Gasps ecoaram pela sala. Câmeras clicavam. O cinegrafista capturava cada segundo. Durante 2 anos, minha voz estava tremendo agora, não de medo, mas de raiva contida, finalmente liberada. Usei uniforme de empregada na minha própria empresa. Servi champanhe em festas pagas com meu próprio dinheiro. Limpei a casa que você alugava com o salário que a minha empresa te pagava. E ouvi você, repetidamente, me usar como exemplo de como mulheres deveriam ser. Thomas caiu numa cadeira, sua cara em suas mãos. Mas sabe o que é mais patético, Thomas? Sem mim, sua empresa teria falido em 3 meses. Cada decisão importante que você achou que estava tomando passava pela minha aprovação primeiro. Cada sugestão que você recebia do misterioso conselho de investidores era eu salvando você das suas próprias decisões incompetentes. Peguei uma pasta que estava escondida atrás do bar. Dentro estavam todos os contratos, todos os documentos, todas as provas. E agora chegamos à melhor parte, sorri. Essa venda de 5 milhões que você está celebrando não vai acontecer, porque você não pode vender a empresa sem aprovação dos detentores de 51% das ações. E eu tenho 70%, Thomas. Você tem 30%. Você não pode vender nada sem a minha assinatura. O silêncio foi absoluto. Então Thomas explodiu. Isso é fraude, é manipulação. Vou te processar, vou! Vai fazer o quê? Perguntei calmamente. Tudo foi legal. Todos os contratos foram assinados. Você simplesmente não se deu ao trabalho de ler o que estava assinando. Estava ocupado demais sonhando com mansões em Beverly Hills. Thomas estava chorando agora, lágrimas de raiva e humilhação escorrendo pelo rosto. E foi nesse momento que senti algo inesperado. Não triunfo, não alegria, mas uma tristeza profunda. Tristeza por ter dedicado 2 anos da minha vida provando um ponto. Tristeza porque homens como Thomas existem e destroem mulheres diariamente. Mas também senti algo mais forte: poder, liberdade, justiça. A festa acabou, Thomas, e meu tempo como sua empregada também. O silêncio no salão era ensurdecedor. 80 pessoas observavam Thomas Parker desmoronar em tempo real. Ele estava sentado numa cadeira, rosto enterrado nas mãos, ombros tremendo. Não sei se eram lágrimas de humilhação, raiva ou desespero, provavelmente todas as 3. Brian Lawson, um dos amigos de Thomas que havia chegado mais cedo, foi o primeiro a falar. Thomas, isso é verdade? Tudo isso? Thomas levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, maquiagem de arrogância completamente borrada. Eu não sabia. Ela me enganou. Isso foi manipulação calculada. Manipulação? Jennifer Carter deu um passo à frente, sua voz cortante. Você quer falar de manipulação, Thomas? Você me fez questionar minha própria competência todos os dias. Me fez acreditar que minhas ideias não valiam nada. Roubou meu trabalho e colocou seu nome nele. E quando confrontei você, disse que eu estava sendo emocional demais. Isso é manipulação. Marcus Anderson juntou-se a ela. Você criou um ambiente tóxico onde ninguém podia questionar suas decisões. Demitiu pessoas talentosas por puro ego. A única razão pela qual a sua empresa sobreviveu foi porque alguém, nós sabemos que era Amanda, estava corrigindo seus erros nos bastidores. Outros ex-funcionários começaram a se manifestar. Sarah Chan, uma designer que trabalhou na empresa por 4 meses antes de ser demitida. Você me chamou de muito sensível quando complemei que você gritava com a equipe. Disse que se eu não aguentasse pressão, não deveria trabalhar em startups. Robert Martinez, desenvolvedor júnior, você me fez trabalhar 80 horas por semana e quando pedi um aumento riu na minha cara. Disse que eu deveria ser grato por ter a oportunidade de trabalhar numa empresa revolucionária. As histórias continuavam. Uma após a outra, pessoas que Thomas havia maltratado, humilhado, descartado como se fossem descartáveis. Cada testemunho adicionava uma outra camada à verdadeira natureza de Thomas Parker. Ele tentou se defender fracamente.
Eu estava instruindo uma coisa importante. Às vezes é necessário ser duro. Steve Jobs era duro com seus funcionários. Steve Jobs criou produtos revolucionários. Você criou um aplicativo mediano que só funcionou porque Amanda investiu seu dinheiro e a sua expertise. Você não é Steve Jobs, Thomas. Você é só um homem mediano com delírios de grandeza. Thomas se levantou abruptamente da cadeira, cambiando levemente. O champanhe que ele havia bebido durante a noite estava afetando seu equilíbrio. Eu trabalhei duro. Eu merecia esse sucesso. Trabalhou duro? Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Thomas, você dormia até às 11 da manhã metade da semana. Gastava tardes inteiras em almoços de negócios que eram apenas você flertando com garçonetes. Suas longas horas no escritório eram você jogando videogame na sala de reuniões. Peguei meu telefone e projetei na tela grande atrás de mim, que Thomas havia pensado ser para apresentações dele, gravações das câmeras de segurança do escritório. Imagens de Thomas chegando tarde, saindo cedo, tirando sonecas no sofá, jogando no computador. Essas são as longas horas de trabalho duro que você sempre mencionava? Eu disse. Enquanto isso, sua equipe, as pessoas que você tratava como inferiores, trabalhava de verdade. Jennifer ficava até a meia-noite corrigindo bugs. Marcos vinha nos fins de semana para resolver crises que você criava. Sarah trabalhou doente porque você disse que prazo é prazo. As imagens continuaram passando. Em uma delas, Thomas estava na sala de reuniões com uma das namoradas dele, enquanto a equipe trabalhava do lado de fora. Em outra, ele estava gritando com um estagiário que havia cometido um erro pequeno. Havia até uma gravação dele dizendo ao telefone: "Funcionários são substituíveis. O importante sou eu, a visão, a liderança." A plateia assistia em silêncio chocado. Alguns pareciam enojados, outros pareciam tristes. Os jornalistas presentes tomavam notas freneticamente. Kevin Zhao, que havia chegado com Thomas, afastou-se visivelmente dele. "Cara, eu não sabia que você era assim. Isso é nojento." Thomas olhou ao redor desesperadamente, procurando um aliado, qualquer pessoa que ainda estivesse do seu lado. Não encontrou ninguém. Até seus próprios amigos o olhavam com uma mistura de repulsa e decepção. "Amanda," Thomas caiu de joelhos na minha frente. "Por favor, você fez seu ponto, todo mundo viu, mas não destrói tudo. A empresa ainda pode ser vendida. Podemos dividir o dinheiro. Você fica com a maior parte, eu não me importo. Só não destrói tudo que construímos." "Que nós construímos?" Repeti lentamente. "Thomas, você não construiu nada. Eu construí. Com meu dinheiro, minha expertise, minha orientação. Você foi apenas o rosto que eu coloquei na frente." "Então por quê?" Ele gritou, lágrimas escorrendo abertamente agora. "Por que você fez isso? Se você tinha tanto dinheiro, tanta experiência, por que perdeu 2 anos da sua vida fingindo ser a minha empregada? Isso é doente. Isso é vingança psicótica." A sala ficou tensa esperando minha resposta. Era a pergunta que provavelmente todos ali estavam se fazendo. Respirei fundo. "Quer saber por quê, Thomas? Porque quando te conheci, você representava tudo o que está errado no mundo dos negócios. A arrogância masculina, o ego inflado sem substância para sustentá-lo, a certeza absoluta de que mulheres são inferiores, são humanos inferiores, são ferramentas para servir aos homens." Caminhei ao redor dele lentamente. "Você quis provar uma coisa, não só para você, mas para mim mesma. Quis ver se um homem como você conseguiria enxergar além do que estava na frente do nariz. Se você conseguiria reconhecer inteligência, competência, valor numa mulher, mesmo quando ela estava vestindo um uniforme de empregada. E você falhou espetacularmente. Durante 2 anos, tive acesso a tudo. Suas senhas, seus e-mails, suas conversas privadas. Vi como você falava sobre mulheres quando achava que ninguém estava ouvindo. Vi como você tratava funcionários. Vi quem você realmente era." Projetei mais imagens na tela. E-mails que Thomas havia enviado para amigos. Em um, ele descrevia uma funcionária como gostosa mais burra. Em outro, ele zombava de uma cliente que havia questionado as suas recomendações técnicas. Essas femininhas acham que entendem de tecnologia só porque assistiram uma palestra TED. Havia mensagens de texto também.
conversas com suas namoradas onde ele descrevia o seu sucesso autofeito, mensagens para amigos onde ele ria da obsessão do conselho de investidores com besteiras como diversidade e ética no local de trabalho. Você vê, Thomas? Minha voz estava tremendo agora de emoção contida. Você não é apenas um chefe ruim, você é um ser humano ruim. E eu não podia deixar você vender essa empresa, levar milhões de dólares e continuar perpetuando esse ciclo de toxicidade. Thomas estava chorando abertamente agora, completamente quebrado. O que você quer de mim? O que eu preciso fazer? Nada, respondi simplesmente. Não há nada que você possa fazer. Amanhã de manhã, os advogados da empresa vão te apresentar um novo contrato. Você vai assinar sua renúncia como CEO, vai transferir suas 30% de ações de volta para a empresa por $1 simbólico e vai assinar um acordo de não divulgação sobre tudo relacionado à empresa. $1? Ele sussurrou incrédulo. Mas eu investi tempo, energia. Você investiu o meu dinheiro e desperdiçou o meu tempo. Seja grato que não estou te processando por todas as vezes que você assediou funcionárias ou criou um ambiente de trabalho hostil. Tenho evidências suficientes para destruir qualquer chance que você tenha de trabalhar em tecnologia novamente. David Mitchell deu um passo à frente segurando uma pasta grassa. Estas são as opções, Thomas. Você assina a renúncia e vai embora silenciosamente, ou Amanda torna públicas todas essas evidências. Cada e-mail, cada mensagem, cada gravação. Sua reputação será destruída não só em Austin, mas em todo o Vale do Silício. Ninguém vai querer trabalhar com você. Nenhum investidor vai te dar dinheiro. Você será um pária da indústria. Thomas olhou a pasta como se fosse uma serpente venenosa. Isso não é justo. Isso é chantagem. Não, Jennifer Carter falou. Isso é justiça. Você destruiu carreiras, Amanda. Você fez pessoas questionarem o seu próprio valor. Você criou traumas que vão levar anos para curar e agora, finalmente, há consequências. A banda, que havia ficado em silêncio esse tempo todo, começou a guardar seus instrumentos. Os garçons discretamente começaram a limpar. A festa definitivamente havia acabado. Os convidados começaram a sair lentamente. Alguns pararam para apertar minha mão, para sussurrar palavras de apoio. Outros simplesmente saíram rapidamente, claramente desconfortáveis com tudo o que haviam visto testemunhado. Os jornalistas permaneceram, fazendo perguntas, pedindo declarações. Eu, educadamente, recusei. Tudo o que precisava ser dito foi dito esta noite. Não haverá mais comentários. Às 11 da noite, o salão estava quase vazio. Sobraram apenas eu, David, Jennifer, Marcus e Thomas, ainda sentado naquela cadeira, olhando para o nada. O que eu faço agora? Thomas perguntou para ninguém em particular. Sua voz estava vazia, derrotada. Eu não tenho nada. Nenhuma empresa, nenhum dinheiro, nenhuma reputação. Você faz o que milhões de pessoas fazem todos os dias, respondi. Você recomeça. Você aprende com seus erros. Você se torna uma pessoa melhor. Ou não. Mas isso não é mais meu problema. Peguei minha bolsa, não a pequena bolsa de empregada que eu havia carregado por meses, mas minha bolsa executiva de couro que havia deixado no carro. Tirei o uniforme de empregada ali mesmo, revelando o vestido elegante que eu havia usado por baixo. Tinha planejado esse momento meticulosamente. Adeus, Thomas, disse finalmente. Espero que um dia você entenda o que fez, não só para mim, mas para todas as pessoas que cruzaram seu caminho. Saí do salão com a cabeça erguida. Jennifer e Marcus me acompanharam até o estacionamento. Amanda, disse Jennifer, obrigada por expor ele, obrigada por nos dar voz. Você não precisa me agradecer. Ninguém deveria ter que passar pelo que vocês passaram. O que Thomas fez foi inaceitável, e era hora de alguém fazê-lo responder por isso. Dirigi para casa, minha verdadeira casa, o penthouse no centro que eu não visitava há meses. Entrei, tirei os sapatos e, finalmente, pela primeira vez em 2 anos, respirei livremente.
Meu telefone começou a vibrar com mensagens. Amigos que viram vídeos da festa circulando nas redes sociais. Colegas empresários oferecendo apoio. Ex-funcionários de Thomas agradecendo por finalmente expô-lo. Mas uma mensagem chamou minha atenção. Era de um número desconhecido. Sou advogado do Thomas Parker. Meu cliente gostaria de negociar os termos da renúncia. Ele está disposto a assinar, mas tem algumas condições. Sorri. Mesmo derrotado, mesmo humilhado, Thomas ainda achava que tinha poder de negociação. Digitei uma resposta rápida. Não há negociação. Os termos são finais. Ele tem até meio-dia de amanhã para assinar. Depois disso, tudo se torna público. A resposta veio em segundos. Entendido. Ele vai assinar. E assim, 2 anos de um experimento social bizarro chegaram ao fim. Eu havia provado meu ponto. Havia exposto Thomas Parker pelo que ele realmente era. Havia dado voz às pessoas que ele silenciou. Mas enquanto estava ali, no silêncio do meu apartamento, me perguntei: valeu a pena? 2 anos da minha vida. 2 anos fingindo ser alguém que não era. 2 anos de humilhação voluntária para provar um ponto sobre machismo e arrogância. A resposta, percebi, era complicada, mas uma coisa era certa. Thomas Parker nunca mais trataria ninguém da forma que tratou suas funcionárias. Não porque se tornou uma pessoa melhor, mas porque agora o mundo inteiro sabia quem ele realmente era. E às vezes, isso tinha que ser suficiente. A manhã seguinte chegou com uma claridade brutal. Acordei às 6, como eu sempre fazia quando era empregada de Thomas, mas dessa vez não havia uniforme para vestir. Não havia café para preparar para outra pessoa. Não havia rotina de submissão esperando por mim. Preparei meu próprio café no meu próprio apartamento e liguei meu laptop. A internet havia explodido durante a noite. CEO finge ser empregada por 2 anos para expor chefe machista. Manchete do Austin Tech Journal. Empresário de Austin perde tudo após verdade devastadora ser revelada em festa. Texas Business Weekly. Investidora anônima se revela como empregada doméstica em vingança épica. TechCrunch. Os vídeos da festa estavam por toda parte. Clipes de Thomas desmoronando, de ex-funcionários compartilhando suas histórias, do momento em que revelei minha identidade verdadeira. Alguns tinham milhões de visualizações. Os comentários eram divididos. Metade das pessoas me chamavam de heroína, de justiceira, de exemplo de como mulheres precisam lutar contra o machismo corporativo. A outra metade me chamava de manipuladora, de vingativa, de psicologicamente instável. As 2 coisas tinham seus pontos. Eu sabia disso. O que eu fiz foi extremo. Foi calculado. Foi, em muitas maneiras, cruel. Mas era necessário? Essa era a pergunta que me perseguia. Às 9 da manhã, recebi uma ligação de David Mitchell. Amanda, você viu as notícias? Vi. É pior do que eu imaginava. Ou melhor, dependendo da perspectiva. Minha caixa de entrada está explodindo com pedidos de entrevista. 60 Minutes quer fazer um segmento. O New York Times quer um artigo de opinião seu. 3 editoras já ofereceram adiantos de 6 cifras para você escrever um livro. Massageei as têmporas. Não quero ser celebridade, David. Não era sobre isso. Então, sobre o que era? Porque você precisa controlar essa narrativa rapidamente, ou outras pessoas vão controlá-la por você. Ele tinha razão. A história já estava sendo moldada de formas que eu não previa. Alguns veículos me pintavam como uma feminista radical que odiava homens. Outros me pertratavam como uma vítima que finalmente reagiu. Nenhuma versão era completamente verdadeira. Eu vou fazer uma declaração oficial, uma coletiva de prensa, hoje à tarde. Organiza isso. Tá certa? Você não precisa se explicar para ninguém. Preciso sim, não por mim, mas pelas pessoas que realmente foram prejudicadas por Thomas. Jennifer, Marcus, Sarah, todos os outros. Eles merecem que a verdade completa seja contada.
Às 11h45, meu telefone tocou. Era o advogado do Thomas. Senhorita Richardson, Thomas assinou os papéis. A renúncia está oficializada. As ações foram transferidas. Ele está saindo da empresa completamente. Ótimo. E o acordo de não divulgação? Assinado também. Ele não vai falar publicamente sobre nada relacionado à empresa ou os eventos de ontem. Depois que desliguei, senti algo estranho. Não era triunfo, não era satisfação. Era mais como vazio. Durante 2 anos, Thomas havia sido o centro da minha vida, meu projeto, meu experimento. E agora, de repente, acabou. A coletiva de imprensa foi marcada para as 3 da tarde num hotel no centro de Austin. David havia garantido que apenas veículos respeitáveis fossem convidados, nada de tabloides sensacionalistas ou bloggers de fofoca. Quando entrei na sala de conferências, havia pelo menos 50 jornalistas esperando. Câmeras de todos os principais canais de notícias. Repórteres de revistas de negócios, de tecnologia, até de publicações feministas. Sentei atrás da mesa com o microfone, David ao meu lado. Respirei fundo. Obrigada a todos por virem, comecei. Sei que há muitas perguntas sobre os eventos de ontem à noite. Vou tentar esclarecer o máximo possível. Por 2 anos, fingi ser empregada doméstica de Thomas Parker enquanto, secretamente, era a investidora majoritária de sua startup. Sei que isso parece bizarro, até perturbador. E foi, mas tinha um propósito. Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Quando conheci Thomas, ele expressou visões profundamente machistas sobre mulheres em posições de poder. Disse que mulheres bem-sucedidas eram péssimas para relacionamentos porque competiam em vez de apoiar. Disse que homens precisavam de mulheres que entendessem o seu lugar. Inicialmente, pensei em simplesmente ignorá-lo. Homens como Thomas existem aos milhares. Mas então pensei, e se eu pudesse provar algo? E se eu pudesse mostrar de forma irrefutável o quão profundo vai o preconceito de gênero? Uma jornalista levantou a mão. Mas Amanda, você não acha que 2 anos foi tempo demais? Que isso cruzou a linha de experimento social para manipulação psicológica? Acho que é uma pergunta justa, respondi honestamente. E é algo com o que estou lutando. Sim, foi manipulação. Mas Thomas também manipulou funcionários durante anos. Ele criou ambientes de trabalho tóxicos, destruiu carreiras. A diferença é que minha manipulação tinha um propósito, expor comportamento prejudicial. O dele foi puramente por ego e controle. Outro jornalista. Você tem alguma coisa a dizer para as pessoas que acham que suas ações foram vingança, não justiça? Entendo essa perspectiva. Mas perguntem às 23 pessoas que trabalharam para Thomas e foram demitidas injustamente. Perguntem às mulheres que ele assediou. Perguntem aos funcionários que desenvolveram ansiedade e depressão por causa do ambiente tóxico que ele criou. Para eles, isso é justiça. Jennifer Carter estava na plateia. Ela levantou e pediu para falar. Posso dizer algo? Eu sou Jennifer Carter, ex-desenvolvedora sênior na empresa de Thomas. Trabalhei lá por 8 meses antes de ser forçada a sair. Durante esse tempo, Thomas sistematicamente roubou minhas ideias, me interrompeu em reuniões, questionou minha competência diariamente. Sua voz tremeu. Eu comecei a fazer terapia por causa do ambiente de trabalho dele. Comecei a questionar se eu realmente pertencia à tecnologia. Um homem me fez duvidar de uma década de experiência e educação. Então, quando Amanda diz que isso é justiça, ela tem razão. Alguém finalmente fez Thomas responder por suas ações. Aplausos ecoaram pela sala. Outros ex-funcionários presentes se levantaram em solidariedade. Marcus Anderson tomou o microfone em seguida. Thomas Parker é um exemplo perfeito de como homens medíocres ascendem a posições de poder enquanto pessoas talentosas, especialmente mulheres e minorias, são deixadas para trás. Amanda expôs isso de uma forma que não pode ser ignorada ou minimizada. Isso é importante. As perguntas continuaram por mais de 1 hora. Sobre a legalidade do que fiz, sobre a ética, sobre o que aconteceria com a empresa agora,
sobre se eu me arrependia de alguma coisa. Vocês perguntam se me arrependo. Arrependo-me de que foi necessário. Arrependo-me de viver numa sociedade onde mulheres precisam ir a esses extremos para provar seu valor. Arrependo-me de que homens como Thomas existam em números tão grandes que um caso isolado vira notícia nacional. Mas arrependo-me de expô-lo? Não. Porque quantas outras Jennifers existem por aí? Quantos outros funcionários estão sofrendo em silêncio sob chefes tóxicos? Se a minha história faz uma pessoa repensar seu comportamento, se faz uma vítima se sentir validada, então valeu a pena. Depois da coletiva, voltei para o escritório da Richardson Tech pela primeira vez em meses. Minha assistente executiva, Patricia Morgan, me recebeu com um abraço. Chefe, finalmente! Estávamos achando que você havia desaparecido do mapa. Patrícia era uma das poucas pessoas que sabia a verdade sobre o que eu estava fazendo. Ela havia gerenciado a empresa na minha ausência, mantendo tudo funcionando perfeitamente. Como foram as coisas aqui? Perguntei, olhando em redor do escritório familiar. Incrivelmente bem. O projeto Johnson foi entregue no prazo, ganhamos 2 novos contratos grandes. A receita está 15% acima das projeções. Basicamente, provamos que você não precisa ser um CEO tirano e egomaníaco para ter sucesso. Rimos, mas havia verdade nisso. Minha empresa prosperou mesmo com a minha ausência parcial, porque eu havia construído uma cultura de confiança, de colaboração, de respeito mútuo, o oposto completo do que Thomas criou. E tem uma outra coisa, Patrícia disse, me entregando uma pasta. Estas são as candidaturas que recebemos nas últimas 24 horas. Depois da sua exposição de Thomas, 200 pessoas aplicaram para trabalhar aqui, todas dizendo que querem trabalhar por uma líder que realmente defende o que acredita. Folheei os recrucis e vi engenheiros brilhantes, designers talentosos, gerentes de projeto experientes, pessoas que normalmente estariam fora do nosso alcance de contratação. Há um em particular que você precisa ver. Patrícia apontou para um currículo no meio da pilha. Era de Thomas Parker. Ele tá brincando, murmurei incrédula. Aparentemente não. Chegou esta manhã. A carta de apresentação é, bem, interessante. Li a carta. Era surpreendentemente humilde. Cara Amanda Richardson, sei que não tenho o direito de pedir nada de você. Sei que destruí qualquer chance de respeito ou confiança. Mas não tenho para onde ir. Nenhuma empresa vai me contratar depois do que aconteceu. Você me conhece melhor que ninguém. Conhece minhas falhas, meus erros, minhas inadequações. Se estiver disposta a me dar uma chance de aprender, de crescer, de me tornar a pessoa que deveria ter sido desde o início, eu imploro que considere. Thomas. Patrícia me observava. O que você vai fazer? Olhei pela janela do escritório para a cidade de Austin se estendendo abaixo. Em algum lugar lá fora, Thomas estava enfrentando as consequências de anos de comportamento terrível. Estava desempregado, sem reputação, sem futuro claro. Parte de mim queria ignorar o e-mail, deixá-lo sofrer. Ele merecia. Mas outra parte, a parte que passou 2 anos observando-o de perto, via algo mais. Potencial desperdiçado. Um homem que poderia ter sido bom se tivesse escolhido humildade em vez de arrogância. Não vou contratá-lo, disse finalmente, mas vou responder. Sentei e digitei um e-mail cuidadoso. Thomas, reconhecer seus erros é o primeiro passo, mas palavras não são suficientes. Se você realmente quer mudança, precisa fazer o trabalho. Terapia, educação sobre preconceitos de gênero, trabalho voluntário em organizações que apoiam mulheres em tecnologia. Mostre mudança real, não apenas arrependimento performático. Talvez um dia, anos no futuro, possamos conversar novamente, mas não hoje. Amanda. Enviei o e-mail e me senti estranhamente em paz. Vingança teria sido deixá-lo sem esperança. Justiça era dar-lhe um caminho de redenção, mesmo que fosse um caminho longo e difícil. Mas a história estava longe de terminar. 6 meses haviam passado desde a festa que mudou tudo.
O outono chegava a Austin trazendo temperaturas mais amenas e uma sensação de renovação que parecia apropriada para o momento da minha vida. A Richardson Tech estava prosperando de maneiras que eu nunca imaginei. Os contratos triplicaram. A equipe cresceu de 30 para 70 funcionários. Fomos classificados como as melhores empresas para trabalhar pela Austin Business Review, algo que me orgulhava infinitamente mais do que qualquer prêmio financeiro. Mas o mais significativo foi a mudança cultural que nossa história desencadeou na comunidade empresarial de Austin. Dezenas de empresas implementaram novos treinamentos sobre ambiente de trabalho saudável. 5 CEOs foram forçados a renunciar depois que funcionários se sentiram encorajados a denunciar comportamentos tóxicos. O movimento que começou naquela festa havia criado ondas que se expandiam muito além do que eu previa. Estava no meu escritório numa terça-feira de manhã, quando Patrícia tocou na porta. Amanda, tem alguém aqui que quer falar com você. Não tem agendamento, mas disse que é importante. Quem é? Patrícia hesitou. Thomas Parker. Meu estômago apertou. 6 meses sem nenhum contato. O último e-mail que troquei com ele foi aquele oferecendo um caminho para a redenção. Não esperava que ele realmente aparecesse. Deixa ele entrar, disse finalmente. Thomas, que entrou no meu escritório, era irreconhecível. Não usava terno caro. Estava de jeans simples e uma camisa casual. Tinha perdido peso, tinha olheiras, parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Humildade genuína. Amanda, ele começou, voz hesitante. Obrigado por me receber. Eu sei que não mereço seu tempo. Senta, indiquei uma cadeira. Por que está aqui, Thomas? Ele sentou, mãos nervosas no colo. Queria que você soubesse que eu fiz o que você sugeriu. Estou em terapia há 5 meses, 2 vezes por semana. Terapia especializada em reconstrução de padrões de comportamento e questões de poder e gênero. Peguei meu café, observando-o com ceticismo. E está sendo a coisa mais difícil que já fiz. Confrontar quem eu realmente era. Entender quanto dano causei. Minha terapeuta, doutora Susan Whitmore, me fez escrever cartas para cada pessoa que trabalhei e prejudiquei. Não para enviar, mas para processar. Foram 47 cartas, Amanda. 47 pessoas cuja vida eu fiz pior. Ele tirou um envelope do bolso. Esta é a carta que eu escrevi para você. Doutora Susan disse que eu não devia te dar, que você não me devia nada, mas senti que precisava. Peguei o envelope, mas não abri. Continue. E também comecei a trabalhar voluntário. Girls Who Code Austin. Ensino programação básica para meninas do ensino médio 2 vezes por semana. No começo foi horrível. Eu não sabia como falar com elas sem soar condescendente. Mas aprendi. Estou aprendendo. Thomas olhou para suas mãos. E tem mais. Voltei para a universidade. Estou fazendo um mestrado em gestão organizacional com foco em liderança ética. Não porque vai me dar um emprego melhor, ninguém quer me contratar de qualquer forma, mas porque preciso entender como me tornei o que eu era. Fiquei em silêncio por um longo momento. Parte de mim queria acreditar nele. Outra parte estava cansada, cética, protetora. Por que está me contando isso? Perguntei finalmente. Porque você é a única pessoa que realmente me conheceu, que viu tudo. E porque... Ele hesitou. Porque queria que soubesse que não desperdicei a lição que você me deu. Foi brutal, foi humilhante, mas foi necessário. Você perdeu tudo, observei. Perdi. O apartamento que alugava, tive que sair. Estou morando com minha irmã em Cedar Park. O carro, vendi. Não tenho dinheiro, não tenho carreira, não tenho reputação. Mas pela primeira vez na minha vida, Amanda, estou começando a ter algo mais importante. O quê? Consciência, empatia, compreensão de que o mundo não gira ao meu redor. Abri a carta que ele trouxe. Era longa, manuscrita, cheia de detalhes específicos sobre cada momento em que ele me humilhou, me diminuiu, me usou. Não eram desculpas vagas, eram reconhecimentos precisos de comportamentos específicos.
Quando você me fez servir champanhe para suas namoradas enquanto usava o uniforme de empregada, você não estava apenas sendo rude, li um trecho. Você estava usando minha falsa posição para reforçar suas visões de que mulheres existem para servir homens. Estava me desumanizando ativamente, e eu nem percebia o quão doente isso era. Fechei a carta. O que você quer de mim, Thomas? Perdão? Não, ele disse imediatamente. Não mereço seu perdão. E não estou pedindo. Só queria que você soubesse que seu experimento funcionou. Você provou seu ponto. E eu ouvi. Olhei para o homem na minha frente. 6 meses atrás ele estava destruído, quebrado, desesperado. Agora parecia menor, talvez, mas também mais real, mais humano. Há uma coisa que você pode fazer por mim, disse finalmente. Qualquer coisa. O Girls Who Code que você mencionou. Eles precisam de financiamento. Eu estou doando $100.000 para eles. Mas dinheiro não é suficiente. Eles precisam de mentores consistentes, comprometidos a longo prazo. Se você está falando sério sobre mudança, fica lá. Não por 6 meses, por anos. Construa algo real. Thomas assentiu vigorosamente. Vou fazer isso, eu prometo. E Thomas, se eu ouvir qualquer relato de você tratando qualquer uma dessas meninas com desrespeito, de você reproduzindo qualquer comportamento antigo, eu pessoalmente me certifico de que todos os vestígios de reputação que ainda restam sejam destruídos. Entendeu? Entendi. Completamente. Depois que ele saiu, sentei em silêncio por longo tempo. Patrícia entrou com mais café. Como foi? Surpreendente, admiti. Ele parece diferente, genuinamente diferente. Você acredita nele? Ainda não sei, mas quero acreditar que pessoas podem mudar, que o que fiz teve propósito além de vingança. Naquela noite, recebi uma ligação de Jennifer Carter. Amanda, você viu? Thomas apareceu no Girls Who Code ontem. Algumas das voluntárias me mandaram mensagem perguntando se estava tudo bem, se deveriam ficar preocupadas. Ele me visitou hoje, expliquei. Disse que está trabalhando em mudança real. Eu estou monitorando a situação. Você acha que é possível? Que alguém como ele pode realmente mudar? Espero que sim, Jennifer. Porque se não for possível, então o que fizemos foi apenas vingança. Mas se for possível, então talvez tenhamos começado algo maior. 3 meses depois da festa, recebi um e-mail de Clara Rodrigues, diretora do Girls Who Code Austin. Amanda, queria que você soubesse sobre Thomas Parker. Ele não faltou um dia em 3 meses. As meninas adoram ele. Mais importante, ele ouve as meninas. Realmente ouve. Faz perguntas. Admite quando não sabe algo. Uma das alunas, uma menina de 14 anos chamada Jasmine, me disse que Thomas é o primeiro homem adulto que a trata como uma pessoa inteira, não como uma versão menor ou menos importante de um homem. Não sei o que aconteceu com ele, mas a mudança parece real. Imprimi o e-mail e coloquei numa pasta que havia começado a manter. Projeto Thomas, eu a chamava ironicamente. Não era sobre controlá-lo, era sobre documentar se mudança real era possível. 1 ano após a festa, o Austin Tech Journal publicou um artigo de retrospectiva. 1 ano depois, o caso Amanda Richardson mudou a cultura empresarial de Austin? O artigo entrevistou dezenas de pessoas, funcionários que se sentiram encorajados a denunciar ambientes tóxicos, empresas que implementaram novas políticas, até alguns CEOs que admitiram repensar seus próprios comportamentos. Mas a entrevista mais impactante foi com Marcus Anderson. O que Amanda fez foi controverso, mas às vezes mudança real requer medidas drásticas. Quantas pessoas sofreram em silêncio antes dela agir? Quantas carreiras foram destruídas? Seu método foi extremo, mas o resultado é inegável. Austin é um lugar melhor para mulheres em tecnologia do que era 1 ano atrás. O artigo também mencionou Thomas, brevemente. Thomas Parker, o homem no centro da controvérsia, recusou pedidos de entrevista, mas fontes próximas dizem que ele está trabalhando silenciosamente em várias organizações sem fins lucrativos, focadas em empoderamento feminino e diversidade em tecnologia. Se isso é genuíno ou performance, só o tempo dirá.
2 anos depois da festa, estava dando uma palestra na Universidade do Texas. O auditório estava lotado, 400 estudantes de administração e tecnologia. Muitos me perguntam se me arrependo do que fiz, se faria diferente. A verdade é que eu não sei. O que fiz foi extremo, foi calculado, foi, em muitas formas, cruel. Mas também foi necessário. Essa é a pergunta mais complicada, porque sistemas de poder não mudam com pedidos educados. Eles mudam quando são confrontados de forma impossível de ignorar. Uma estudante levantou a mão. Mas, Amanda, você não acha que você estabeleceu um precedente perigoso? Que agora pessoas podem justificar manipulação dizendo que é por uma causa maior? É uma preocupação válida, admiti. E é por isso que contexto importa. O que eu fiz não foi atacar um homem inocente. Foi documentar, sistematicamente, um padrão de comportamento prejudicial que já estava acontecendo. Não criei a toxicidade de Thomas, eu apenas a expus. Outra estudante perguntou, você ainda tem contato com ele? Ocasionalmente. Thomas tem trabalhado consistentemente em mudança de comportamento há 2 anos. Não posso dizer que somos amigos, mas posso dizer que ele não é mais o homem que era. Se isso é redenção suficiente, cada pessoa tem que decidir. Depois da palestra, uma jovem me procurou. Tinha uns 20 anos, olhos nervosos, mas determinados. Senhorita Richardson, posso falar com você em particular? Fomos para um canto quieto do hall. Claro, o que foi? Eu trabalho meio período em uma startup aqui em Austin. O meu chefe, ele é exatamente como você descreveu, Thomas. Me interrompe em reuniões, rouba minhas ideias, faz comentários sobre a minha aparência quando deveria estar falando sobre meu trabalho. Eu queria sair, mas preciso do dinheiro para pagar a faculdade. Ela me entregou um cartão com o nome da empresa. Eu sei que não posso pedir que você faça por mim o que fez com Thomas. Mas você tem algum conselho? Olhei para aquela jovem mulher e vi a mim mesma, anos atrás. Vi Jennifer, vi Sarah, vi todas as mulheres que silenciosamente sofrem sob liderança tóxica porque precisam sobreviver. Você tem evidências? Perguntei. E-mails, mensagens, testemunhas? Tenho, muito. Então você não precisa de vingança elaborada. Você precisa de um advogado de direitos trabalhistas. Eu conheço os melhores de Austin. Vou fazer algumas ligações. 3 meses depois, aquela startup enfrentou um processo coletivo de 6 funcionárias. O CEO foi forçado a renunciar. A empresa implementou novos protocolos de RH. E assim, o padrão continuava, não através de experimentos sociais extremos, mas através de canais apropriados, através de mulheres se sentindo encorajadas a falar, através de sistemas lentamente mudando. No 3º aniversário da festa, organizei um jantar. Não uma celebração exatamente, mas um encontro. Convidei Jennifer, Marcus, David Mitchell, alguns outros ex-funcionários de Thomas. Também convidei Clara Rodrigues, do Girls Who Code. E, depois de hesitar por dias, convidei Thomas. Ele chegou por último, claramente nervoso. Todos ficaram tensos quando ele entrou. Obrigado por me incluir, disse simplesmente. Sei que não mereço estar aqui. Jennifer foi a primeira a falar. Thomas, eu não te perdoei completamente. Ainda tenho raiva pelo que passou, mas Clara me contou sobre seu trabalho com as meninas. Isso significa algo. Marcos assentiu. Mudança real leva anos, décadas. Você está começando. Continue. O jantar foi desconfortável em muitos momentos, mas também foi honesto. Thomas não tentou se defender ou fazer desculpas, apenas ouviu, aceitou, aprendeu. Quando a noite terminou, ele me puxou de lado. Amanda, uma última coisa. Eu nunca disse isso propriamente. Obrigado. Por destruir sua vida? Por me salvar dela. Eu estava caminhando para um abismo, machucando pessoas, me tornando um monstro. Você me parou. Do jeito mais brutal possível, mas me parou. Então, obrigado. 3 anos depois, olho para trás em tudo o que aconteceu com emoções complicadas. Orgulho pelo que eu expus, desconforto com os meus métodos, esperança de que mudança real seja possível. A Richardson Tech agora emprega 150 pessoas.
Somos reconhecidos nacionalmente pela nossa cultura de trabalho. Temos proporção 50-50 de mulheres e homens em posições de liderança. E temos tolerância zero para comportamento tóxico. Thomas trabalha agora em período full-time para uma organização sem fins lucrativos, focada em educação de liderança ética. Não ganha muito, vive modestamente, mas está, lentamente, construindo algo real. A história, que começou com raiva e vingança, terminou com algo mais complexo. Não redenção completa, isso seria muito simples, mas talvez transformação, crescimento, mudança imperfeita, mas real. E quando jovens mulheres me param nas ruas, me agradecem por dar voz às suas experiências, por fazer alguém finalmente responder por comportamento que normalizado por muito tempo, eu sei que valeu a pena. 2 anos fingindo ser empregada do marido, 2 anos de humilhação voluntária, 2 anos da minha vida dedicadas a provar um ponto sobre poder, gênero e justiça. Foi extremo? Sim. Foi controverso? Absolutamente. Eu faria novamente? Provavelmente não. Mas mudou algo? Salvou carreiras? Fez pessoas repensarem comportamentos? Deu resposta para mulheres sofrendo em silêncio? Sim. E no final, talvez isso seja o que importa. Meu nome é Amanda Richardson. Por 2 anos, fingi ser só a empregada do meu marido. E na festa de divórcio, revelei ser dona de tudo que ele achava que tinha. Mas mais importante que isso, revelei verdades sobre poder, sobre machismo, sobre como sistemas tóxicos só mudam quando são confrontados de forma impossível de ignorar. Esta é a minha história, imperfeita, controversa, complicada, mas verdadeira. E se uma pessoa aprendeu algo com ela, seja sobre tratar outros com respeito, seja sobre não aceitar menos do que merece, seja sobre o longo caminho da redenção, então cada segundo dos últimos anos valeu a pena.